Olá! Hoje é domingo, eu sou Susana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho dessa semana que passou. E eu vou falar aqui do Dia do Sommelier e também outras informações de sommelier, contando do Guia dos Vinhos, do mercado de sommelier e do Prêmio Paladar, que teve 2 sommeliers premiadas. Vou falar também de Jerez, que mudou a legislação, vou falar do espumante novo da Casa Valduga, vou contar de um podcast e faço uma pergunta no final de que vinho é esse. Quem será que vai acertar? E eu começo aqui erguendo um brinde aos sommeliers. Nessa semana que passou, no dia 29 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional do Sommelier. A data foi escolhida porque em 2011, finalmente a profissão de sommelier foi reconhecida pelo governo brasileiro. Então, desde 29 de agosto de 2011, sommelier é uma profissão reconhecida no Brasil. O que me chamou a atenção nessa comemoração é que eu estava conversando com o Mário Teles, que é o presidente da ABS de São Paulo, e ele me contou que o Brasil é o 7º país a reconhecer a profissão. A Suíça foi o primeiro, em segundo lugar veio Portugal, a Itália só reconheceu a profissão o ano passado. Então, assim, tem vários países com cultura de vinho que não reconhecem o sommelier, que na minha avaliação é uma profissão importantíssima para o setor, mas não é reconhecido como uma profissão na lei. Então, o sommelier ele acaba sendo um garçom, acaba sendo um profissional de outra formação que vai trabalhar no restaurante. No Brasil, os cálculos da ABS apontam para 5.000 sommeliers formados. Na verdade, o número certo é 4.973 profissionais formados pelo censo que a ABS realizou. E a estimativa é que menos de 10% disso, ao redor de 400 profissionais, trabalhem no salão, ou seja, trabalhem no restaurante fazendo o serviço de vinho. Mas o campo de trabalho é muito mais amplo. Você tem sommelier que trabalha em importadora, em loja, que faz administração de adegas e tudo mais. E aí eu conto da Sheila Malicas, que é a sommelier que faz o serviço de vinho aqui nas degustações do Guia dos Vinhos. E a gente tem certeza, tanto o Beto Gerosa, quanto o Marcel, como o Ricardo, como eu, que o guia só dá certo porque ela é super competente na arte de administrar mais os 500 rótulos que a gente degusta por cada edição e organizar esses vinhos de maneira que a gente consiga degustar totalmente às cegas, por faixa de preço e entregar um resultado que eu acho super legal para todos vocês. E aproveito para comentar que finalmente encerramos a degustação do Guia dos Vinhos. Daqui a pouco eu começo a dar notícias de lançamento e tudo mais. Por enquanto a gente está aqui editando o guia, que é escrever um monte de verbete, pegar informações, conferir grau alcoólico e tudo mais, que é esse serviço de edição que não aparece, mas que faz os livros terem uma boa leitura. Esta semana teve a entrega do Prêmio Paladar, que foi dividido em 3 categorias. Tiveram os 20 melhores bares, os 20 melhores restaurantes e uma categoria que eu fui jurada e que me encheu de orgulho, que é o Honra ao Mérito. Aqui no Honra ao Mérito, a gente premiou profissionais que fizeram história da gastronomia nos últimos 20 anos em 20 categorias. E quero chamar a atenção para 3 pontos. Eu acabei de falar aqui dos sommeliers no Brasil e a Dani Bravin e a Cássia Campos venceram na categoria de melhores sommeliers. E eu acho que elas são um exemplo do melhor que está acontecendo aí no serviço do vinho aqui no Brasil. Primeiro que a bebida não precisa necessariamente ser cheia de pompas e circunstâncias. Claro que há espaço para isso e quando tem espaço elas fazem o serviço com essa pompa e circunstância, vamos dizer assim. Mas também a bebida pode ser muito descompromissada, que é o exemplo do Sede 2001, que é o bar pioneiro de vinho na rua, vamos dizer assim, que elas criaram há um tempinho atrás. Além disso, eu fiquei muito orgulhosa com a Rosa Moraes como personalidade da gastronomia. A Rosa é uma profissional que eu acompanho desde quando ela voltou para o Brasil, depois de morar um tempão nos Estados Unidos, e que fez muito pela história da nossa gastronomia. E o terceiro ponto, que é meio um xodozinho assim do meu coração, foi a premiação na categoria Cozinha Social do Rodrigo e da Adriana lá do Mocotó. Além do prêmio ter sido super merecido, quando foi feito o vídeo,
foi perguntado para o Rodrigo uma reportagem do Paladar que ele destacasse, alguma coisa assim. E ele citou um texto que foi um texto muito, muito importante para mim, que não fui eu que escrevi, foi o Luiz Horta, mas fui eu que armei esse evento, que foi uma vez que eu estava ciceroneando a Jancis Robinson, que é uma ídola para todo mundo aqui no Brasil, e levei eles para o Mocotó. Então fiquei muito, muito feliz de relembrar essa história, que foi bem, que mostrou assim como o vinho nessa pegada pode ser também descompromissado e como o vinho harmoniza com boa comida, não necessariamente uma comida sofisticada. E subiu ontem na Levan Filosofia o meu texto sobre Jerez. Por que eu estou escrevendo de Jerez agora? Porque teve uma mudança que os produtores de Jerez, que é esse vinho fortificado no sul da Espanha, estão batalhando há muito tempo de que o Jerez possa não ser um vinho fortificado. Parece estranho, mas não é. A ideia, tem alguns produtores investindo, porque Jerez tem um terroir muito particular, de um clima quente e um solo muito calcário ali no sul da Espanha, e tem produtores que estão querendo elaborar vinhos no estilo de Jerez, mas sem fortificá-lo, ou seja, sem adicionar aguardente vínica. Isso agora é permitido pela comunidade europeia e eu acho que vai dar espaço para uma grande revolução, talvez seja uma palavra muito forte, mas eu acho que está quebrando um paradigma de Jerez. E aí o texto que eu escrevo para Paladar, ele traz também uma discussão, que é um ponto que eu ainda preciso entender direito, que é assim, o Jerez hoje ele é uma bebida alcoólica a partir de 15% de teor alcoólico. O que é um teor alcoólico mais alto? A gente pode entrar na discussão que o álcool pouco importa se o vinho está balanceado, o que é verdade. O vinho estando equilibrado, isso realmente funciona. Só que 15% é muito álcool, ainda mais quando a gente pensa nos valores da sociedade de hoje em dia, que está reduzindo o consumo de álcool e que está procurando bebidas com menor teor alcoólico. Nesta nova legislação, o vinho não fortificado, ele pode ter a partir de 14% de álcool. É uma redução de 1 ponto só no teor alcoólico, o que eu acho muito pouco. Quem defende diz que é necessário os 14% para manter o estilo do Jerez. Mas para quem pensa num mundo que está bebendo menos álcool, fica essa interrogação. Será que não era possível liberar um pouquinho mais o teor alcoólico? Digo, baixar um pouquinho mais o teor alcoólico, porque se o enólogo conseguir fazer um bom vinho no estilo do Jerez, mas com teor alcoólico menor, isso pode ser uma vantagem. Enfim, vamos ver como caminha, mas feliz com essa mudança e com a possibilidade de agora consumir mais Jerez numa versão não fortificada. No vídeo da semana passada, eu trouxe a história dos 150 anos da Casa Valduga. Mais do que trazer a história, se vocês lembrarem, o vídeo foi gravado na própria sala de barricas da Valduga. Eu tive lá para a comemoração dos 150 anos de que o primeiro Valduga saiu do porto de Gênova e veio para o Brasil, e também pude provar o que a Valduga está fazendo de novidade. E o meu destaque vai para o espumante 130. O 130 é uma linha que foi lançada 20 anos atrás, quando a Valduga comemorou os seus 130 anos, e que foi uma linha que se deu bem e que foi diversificada. Você tem hoje não apenas o Brut, mas você tem o Blanc de Blanc, você tem o Rosé, e é uma boa linha para quem quer entender a qualidade dos espumantes da Valduga. A novidade agora, nos 150 anos, é que tem um lote especial do 130 que passou 150 meses da levedura dentro da garrafa, que é o período que a gente chama de autólise. Quanto mais longo o período de autólise, maior a complexidade que o espumante ganha. Por quê? A levedura, ou o que restou da levedura, fica lá em contato com o líquido, as suas borbulhas vão se interagindo na bebida e vai tendo uma série de reações químicas que tornam o vinho não apenas mais complexo, mas com aromas que a gente associa a notas de fermentação, brioche, fruta seca, são alguns dos aromas associados neste processo. O maior desafio para os enólogos é conciliar esse período maior de autólise com a qualidade final do vinho.
do vinho espumante. Eu já provei espumantes que tiveram um tempo longo de autólise e que de alguma maneira ficaram desbalanceados, perderam acidez, alguma coisa nessa linha. E já provei espumantes com um longo período de autólise que me agradou muito. E aí meu convite para vocês é provarem esse tipo de espumante que o Brasil também elabora e elabora bem. Em geral, essa informação está no contrarótulo, o tempo de contato da levedura dentro da garrafa. E eu acho que é um convite para quem quer conhecer mais da diversidade e da complexidade de que pode chegar o espumante nacional. Uma degustação que eu gostei bastante de participar foi conduzida pelo Fernando Seixas. O Fernando, ele é como se fosse o embaixador da Taylors, que agora a gente precisa parar de chamar de Taylors e falar que é o embaixador do grupo Fladgate no Brasil. Explico por quê. O grupo tem a Taylors como a sua principal marca e é muito tradicional na elaboração de vinho do Porto. 2 anos atrás, eles decidiram entrar no mercado que a gente chama de vinhos tranquilos ou vinho de mesa, que é o vinho não fortificado. Primeiro eles compraram a Ideal Drinks, que tem vinhedos e vinícolas no Dão, na Bairrada e na região do Minho. E mais recentemente compraram uma marca também na região do Douro, só para fazer os chamados vinhos tranquilos. O que o Fernando apresentou? Os vinhos do Dão e os vinhos do Minho. E aqui nos vinhos do Minho, o que mais me interessou foi a oportunidade de provar, principalmente aqueles elaborados com a uva Alvarinho, que é a principal variedade ali na fronteira de Portugal com Espanha, região do Minho, Portugal com a região da Galícia, Espanha, e na qual o Alvarinho mostra que ela tem um potencial também para envelhecer. E aí a gente provou alvarinhos do ano de 16 e de 18 que me agradaram muito. E eu também aproveitei para conversar com o Fernando sobre essa questão de agora ter que trabalhar com vinhos não fortificados. A expertise do grupo por séculos foi vinho fortificado, os vinhos do Porto. E ele contou dos diferenciais e que a ideia é só trabalhar, ou trabalhar principalmente com uvas que não são portuguesas e ter uma cultura de vinhos que estão mais tempo em garrafa. E, claro, usar de toda a rede de distribuição da Taylors, que não é uma empresa pequena, no vinho do Porto. É um super desafio e conforme as coisas forem acontecendo, eu vou trazendo para vocês aqui as novidades. Já que estamos em Portugal, eu vou falar que na sexta-feira e no sábado aconteceu um encontro lá no Consulado de Portugal para divulgar os vinhos do Alentejo. Eu falo muito que eu acho que Portugal acerta em fazer eventos em que o consumidor prove os seus vinhos e que isso motive o consumidor a beber os vinhos alentejanos. Então, dessa vez foi um evento no Consulado de Portugal, no qual se uniu os vinhos, claro, com muita coisa de enoturismo e também de gastronomia, porque eu acho que é uma forma bem interessante de divulgar os vinhos do país, como bem faz o Domingo Meireles. E para terminar, eu tô até rindo, porque eu participei de um podcast, aliás, eu fui entrevistada por um podcast do Fábio Gregório, que eu conheço desde quando ele trabalhava na Expand, lá atrás, e ele me entrevistou para um podcast que chama Eno Experiência, que subiu ao ar na última sexta-feira. E lá era a oportunidade de falar de vinho, de gastronomia, de enoturismo e tudo mais, e eu tô rindo, porque ele me comparou a Hebe Camargo. Eu achei um jeito tão espontâneo, tão divertido, que eu tô aqui comunicando vinho como a Hebe tanto fez pela comunicação no Brasil. Então é isso, mas antes de pedir os seus comentários, questões, indagações, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Será que alguém se candidata a me falar que vinho é esse? Não é raro eu receber vinhos assim para provar. Se aqui a gente pode dizer que é um vinho branco, óbvio, que está no screw cap, que é um jeito que eu acho muito eficiente de fechar garrafas de vinho. Pois bem, esse vinho é brasileiro e ele é de uma uva que até recentemente não era valorizada pelos enólogos, mas que cada vez mais tem chegado exemplares dessa uva aromática aqui para a gente degustar e escrever a respeito. Quem se arrisca a me falar ou que vinho que é? Será que é de poda invertida? Será que é vinho tradicional? E qual é a uva? Aguardo os comentários de vocês. E até a semana que vem. Que vinho será esse?